Olá, eu sou Lisandra Soares, sou neuropsicóloga e hoje eu queria falar sobre um assunto bastante delicado, que é a doença de Alzheimer. Existem alguns sintomas que podem ser identificados logo no início da doença, né? E que ajudam tanto em um prognóstico quanto em uma intervenção precoce que vai trazer uma possibilidade, né, de sobrevida desse paciente muito melhor. Existem algumas discussões teóricas entre comprometimento cognitivo leve como sendo um quadro de interface que pode e que muitas vezes resulta em melhoras mais consideráveis quando a gente realiza reabilitação nesse momento antes de iniciar o quadro de demência, mas que também a literatura apresenta e aponta que uma parcela considerável de pessoas que apresentam esse comprometimento cognitivo acabam sim evoluindo para demências, e uma delas, e mais frequentemente, a demência de Alzheimer. E quais são esses sintomas que podem abrir ali um leque de atenção e que já justifica a busca de um neurologista? Primeiro, é comum observar algumas alterações de personalidade na pessoa que tá no início de um processo de Alzheimer, tá? Essa alteração muitas vezes é a presença de uma inibição maior, de uma dificuldade por parte da pessoa de compreender, né? De um controle inibitório mais frouxo, por exemplo, pegar coisas sem pagar, falar coisas que em outro momento ela não falaria, sem um freio, né? Sem uma avaliação da situação ou do comentário que foi feito. Em alguns casos, uma certa inibição mesmo em relação a desejos sexuais, que muitas vezes, a depender do grau da doença, isso vai se tornando cada vez mais explícito e piorando. Mas até antes mesmo desses sintomas, né, dessa frouxidão do controle inibitório, muitas vezes aparecem um humor deprimido, né, uma emotividade, um choro fácil, uma visão negativa, uma falta de energia. Tem pacientes que, óbvio, apresentam muita dificuldade de memória e aí começam a não reconhecer os lugares, se perderem em um percurso que habitualmente fariam, sem conseguir enxergar ou sem conseguir entender muito bem onde estão. Acabam também apresentando dificuldades de rememorar palavras, nome de pessoas, situações. Chegam a ter episódios de não reconhecer uma pessoa, depois voltar a reconhecê-la. Então perceba que a gente tem aqui algumas características chaves, né? Uma dificuldade de memorização que não era habitual por parte da pessoa, seja em relação a palavras, a pessoas, a lugares. Vai começando a ficar cada vez mais claro uma dificuldade de memorização, de memória de fato. Inclusive de eventos recentes, porque a memória do longo prazo ela acaba sendo uma das últimas a serem prejudicadas no processo de demência, tá bom? É uma alteração do funcionamento de personalidade e um rebaixamento de humor. No caso da apresentação desses conjuntos de sintomas, ou de qualquer um deles, é interessante sim uma avaliação com o neurologista. Qualquer dúvida, estou aqui disponível e aguardo vocês no próximo vídeo.